Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Começando com muita alegria e muita rouquidão. Mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje dia 15, né? 15 de novembro, feriado nacional aí no país, aí no Brasil. Luz e paz aí a todos os corações, que a bondade divina, uma vez mais, possa continuar nos iluminando, nos abençoando como sempre faz. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre isso mesmo. Você costuma rir de si próprio ou você aumenta os seus problemas? Rir de si mesmo, gente, com certeza é sempre o melhor remédio e a melhor forma, né, da gente lidar com situações desconfortáveis. Porque a gente acaba o quê? Diminuindo o incômodo e, consequentemente, criando uma atmosfera positiva ao nosso redor. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Bem, hoje eu tô rouco, vocês estão ouvindo aí, né? Ontem fazia a nossa penúltima palestra aqui nos Estados Unidos, nessa jornada, e foi muito engraçado, na casa de Chico, que eu já estive, então, graças a Deus, né? A casa lá repleta de amigos queridos, né? De várias partes do país. Pessoas muito carinhosas. Aí uma senhora se aproximou no final e falou assim: Ricardo, melhora essa voz, por favor. Porque eu preciso que você grave a pílula do Evangelho amanhã. Aí eu fui dormir pensando, falei, meu Deus, por favor me ajuda, né? Nem que seja um pouquinho de voz eu tenho que ter. Aí comecei a palestra falando assim, olha, essa voz de Pato Donald, né, aqui, nós vamos falar do Evangelho. E o pessoal muito carinhoso, né, muito generoso, riu e a gente teve momentos maravilhosos. E, gente, é lógico que eu estou brincando, porque rouquidão não é nenhum problema. Só que quando nós falamos, agora falando um pouco mais sério, né, de realmente graves situações, ou pelo menos situações mais delicadas, que muitas vezes acontecem conosco, se nós não tivermos a leveza que o bom humor nos traz, sem dúvida alguma tudo vai ficar mais pesado. E a esse respeito, como sempre, nosso amado Chico Xavier, nosso amado Chico sempre foi, mais uma vez, né, um grande mestre. Quem conviveu com Chico sabe das dores físicas que esse gigante do amor passava e do bom humor único com o qual ele lidava com as suas próprias dores. Chico, gente, teve angina, teve catarata, teve glaucoma, teve problemas graves, né, na coluna, nas pernas, teve infartos. Calcula a quantidade de desafios físicos que Chico teve que lidar. E ainda assim, passou uma existência inteira, repleta de bom humor, de bom ânimo e compartilhando alegria. Chico costumava dizer para alguns amigos, né, que às vezes o visitavam, que tinha casado. Povo, Chico, mas você não casou? Ele, eu casei sim, ainda casei 2 vezes, e o povo brincava e ria. Como assim, Chico? Tipo assim, todo mundo sabia que ele não tinha casado, ele disse, mas eu casei 2 vezes. E aí o Chico dizia, eu casei com Dona Catarata e com Dona Angina, né? Uma é dona do meu coração e outra dona, né, do meu olhar. E as pessoas caíam na risada. E era assim que Chico diluía, né? Problemas graves que naturalmente ele tinha que lidar, que as dores físicas não eram fáceis. E assim ele ia trabalhando e semeando amor. Outro gigante do amor, Jerônimo Mendonça, o grande Jerônimo de Tuiutaba, o gigante deitado. Tenho sempre falado aqui de Jerônimo, porque para mim é uma questão de justiça que vocês conheçam Jerônimo. Jerônimo, gente, vocês acham algumas palestras dele no YouTube, procurem que vocês vão achar. Incrível. Jerônimo não andava, né? Na realidade, ele teve um problema de artrite reumatoide gravíssima, tomava morfina no fim da sua vida física, ele era cego, tinha angina, né? Não se locomovia, não movia o corpo, mas andou esse país todo em cima de uma maca, fazendo palestras, abrindo instituições religiosas, enfim, fazendo atendimentos fraternos. Foi uma pessoa que nunca se queixou, mesmo tendo a condição física que sequer permitia que ele andasse. Veja bem, ele não enxergava, não andava e não se movia direito. E ainda assim levou amor para vários lugares. E Jerônimo aprendeu a rir de si mesmo. Então, quando Jerônimo encontrava com Chico, os dois eram muito amigos, era uma gozação só, porque era um mais doente do que o outro fisicamente, mas era uma luz que se somava, entendeu? E que se traduzia em risadas, em sorriso. As pessoas, estou falando sério, gente, isso é muito sério, as pessoas ficavam com vergonha
de se queixar perante essas almas gigantescas. Porque, por exemplo, Jerônimo fazia piada de si mesmo o tempo todo, a toda hora. O Jerônimo gostava de dizer, ele tinha alguns irmãos, né? E aí a mãe dele, meu filho, eu tô quase acreditando em reencarnação, porque você é o único que não anda, vê se é verdade, minha mãe. Você é o único que não caminha, é verdade. Mas é exatamente dos meus filhos o que mais viaja. E ele ria. E ele ria, e Jerônimo brincava com Divaldo, nosso grande Divaldo. Divaldo estava começando as suas atividades ao redor do mundo, né? Na Mansão do Caminho, levando as palestras, as multidões, o acompanhando por ouvir, e o Jerônimo brincava, baiano, você é aplaudido, mas sou eu que saio carregado. Foi assim que Jerônimo aprendeu, porque ele nem sempre soube, né? Porque durante um bom tempo ele também tinha dificuldades em aceitar os seus problemas físicos. Mas depois que ele aprendeu a rir de si mesmo, e Chico o ajudou muito nesse sentido, a sua vida ficou muito mais leve e feliz. Então, meus amigos, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje quer te convidar a não colocar tanto peso nos problemas que você possui. Não é fingir que eles não existem, é trazer sabedoria, entende? Na maneira de como lidar com eles. Trazer mais leveza, trazer mais suavidade. Então, sigamos caminhando com a alegria de viver. Sigamos caminhando sem se misturar com os problemas, porque todos eles são passageiros. Não é verdade? Eu citei questões físicas aqui, mas muitas pessoas são bem-humoradas apesar dos problemas financeiros. Muitas pessoas são bem-humoradas apesar de questões de relacionamento. Eu conheci uma pessoa incrível e ela brincava muito dizendo, as pessoas falam de relacionamento, vocês falam de casamento, quem tem que falar de casamento sou eu, que já casei e separei 5 vezes, eu é que entendo de casamento. E é assim que a vida segue. A pessoa aprende a fazer uma releitura da forma como passa pelas dificuldades na vida. E você, se for capaz de fazer essa releitura, porque o Evangelho é alegria, entende? O Evangelho é consolação, a seriedade não está na sisudez, não está na cara fechada. A seriedade do Evangelho está na profundidade com a qual nós observamos o futuro através da ótica do presente, trazendo Jesus para o aqui e agora. E quem faz isso, com certeza, tem um coração muito mais leve e muito mais feliz. Então, que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso, que você aprenda a rir de si mesmo se você ainda não sabe, que você não se leve tão a sério, na certeza de que tudo passa, a não ser as belezas da vida que vêm do alto, né, que vão despertando no nosso coração à medida que a gente evolui. Tá bom? Então hoje eu desejo em especial um dia de muitos sorrisos para você, que você possa compartilhar bom humor, alegria, rir de si mesmo, de maneira leve e serena, não é rir dos outros, é rir de si próprio, e transformar sua dificuldade indiscutivelmente num ambiente agradável e prazeroso de crescimento espiritual, para que aconteça, né, com você, comigo, o que acontecia com quem chegava perto de Chico, perto do Jerônimo, que era ficar envergonhados. Um dia isso vai acontecer conosco também. De ficarem envergonhados, ficarem tristes, de se queixar por sentir tanto amor, tanta leveza, apesar das dificuldades que esses nossos irmãos passaram, né, naquele momento. Que Jesus te abençoe. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Se você está aqui na região, né, da Flórida, daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso seminário de encerramento, né, no KSSF, que é a sigla aqui de um dos maiores centros da Flórida. Nós vamos falar de cura e autocura num seminário com exercícios muito profundos, inéditos, né, dentro das nossas atividades, na forma que a gente vai compartilhar com o público. Então venham para cá, a gente vai ter um tempo maior para a gente poder encerrar essa jornada abençoada com muita alegria. Deixa eu te convidar, olha só, nós estamos postando, eu estou postando, gente, quase todos os dias no Instagram, as fotos da viagem e vídeos. E eu convido você realmente a participar. Por exemplo, acho que eu não divulguei aqui na pílula, eu postei no Instagram a visita que nós fizemos, né, com o Dr. Smile, para crianças com problemas de
deformação física. Então essa você não pude postar as fotos das crianças, mas claro, por questões óbvias, mas nós postamos as fotos dos trabalhadores, gravamos um vídeo, crianças com deformações físicas, mas com o espírito aberto para a alegria de viver. E que maravilha foi visitar esse hospital, né? Como semana passada nós visitamos um outro local, uma escola pública com crianças autistas. Tão bom, então vem cá, acompanha, é sério, é gostoso ouvir a pílula, mas é muito melhor se você gosta de ouvir, de interagir conosco. Estou te esperando no Instagram, nos acompanha, siga, divulgue, para que a gente possa ficar cada vez mais próximos, né? Compartilhando coisas boas, as enquetes, não só as viagens, mas te ouvindo. Quando vocês escrevem, eu leio, né? Não consigo, eu já pedi desculpas, peço de novo responder a todo mundo, que é muita gente, mas eu leio, isso ajuda muito a entender o seu coração, as suas necessidades, nos inspira na escolha dos temas da Pílula do Evangelho, que para nós é uma alegria gigantesca poder preparar para vocês com todo carinho, tá bom? Então entra lá, inst.ricardomelo, se você ainda não entrou, tá? E quem já entrou faz tempo, vai lá que tem um monte de vídeo. Ontem eu postei as fotos, inclusive uma foto linda de Chico, né? Que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então um beijo no coração de todo mundo, luz e paz. E vamos ver se essa voz aqui melhora até daqui a pouco. Meu Deus, precisando dela, né? Para poder falar mais. Ai, ai. Fiquem com Deus, amigos queridos. Luz e paz. E muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Até breve, até muito, mas muito breve.